Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. Fale com Deus agora, meu irmão. Nós estamos começando o ano, e que você possa começar bem o ano, que você possa dizer: meu Deus, eu quero ser o teu servo, porque a palavra de Deus, ela diz: servireis ao Senhor com alegria, bondade de coração e pela abundância de tudo. E se a pessoa não quiser servir a Deus assim, então ela vai servir os inimigos, com fome, com nudez, com sede, com falta de tudo, com jugo pesado. E não é esse o plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Oh, então vem, Senhor, vem. Isso, vai falando com Deus, meu irmão. Vai buscando a presença do Senhor, vai buscando a unção do Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso. Pai, nós precisamos, meu Deus, precisamos estar ligados com o Senhor. A comunhão, meu Deus, traz confiança. Meu Deus, então fala conosco, ensina-nos os teus caminhos, e andaremos, meu Pai, na tua verdade. Com as suas mãos levantadas, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eis-me aqui na tua presença. Fala comigo, Senhor, através da sua palavra. Todos digam amém, e vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Senhor dos Senhores, glória a Deus, amém, graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Já vamos entrar na mensagem, queridos. Eu quero que você já abra a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 29, o versículo é o primeiro. E por que falar sobre Ezequias? Porque no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, ele fez coisas que eram retas aos olhos do Senhor. Fez aquilo que era reto, né? Aquilo que é agradável. E ele reinou bem, diga glórias a Deus. Geralmente quando a pessoa ela começa mal, ela vai terminar mal, né? Quando começa bem, não significa que vai terminar bem. Ela tem que começar bem e continuar bem, diga glórias a Deus. E aí ela vai, né, que às vezes as pessoas falam assim: começa mal, vai terminar mal, começa bem, vai terminar bem. Isso é o que as pessoas dizem. Por exemplo, Gálatas, o povo de Gálatas, eles começaram no espírito e terminaram aonde? Na carne. Quer dizer, terminaram mal. Então, para você começar bem e você terminar bem, você tem que manter uma constância na presença de Deus. Você tem que ser firme e tem que ser constante, diga glórias a Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Então nós vamos ver aqui que o Ezequias, ele começou muito bem, e assim nós devemos começar o ano. Enfim, tudo o que a gente for fazer, nós temos que atentar para quê? Para esses detalhes. Diz aqui, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Quer dizer, a mãe dele, fala da mãe, não fala do pai, né? O pai dele era o Acás, né? Se você pegar uns capítulos anteriores, você vai ver que o Acás, ele fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Ele trouxe idolatria para dentro do povo de Deus, ele fechou as portas do templo, enfim, ele fez aquilo que era mal, aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, né? Já o rei Ezequias, ele fez diferente. Ele não seguiu o exemplo do seu pai, o Acás. Nós vamos ver que ele seguiu o exemplo de Davi, e a Bíblia fala que Davi é o seu pai, por quê? Porque ele era da linhagem, né? Da linhagem de Davi. Diz aqui o versículo 2: e fez o que era reto, o versículo 2, né? Aos olhos de quem? Do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Quer dizer, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Irmãos, nós temos que entender, procurar saber o que é reto aos olhos de Deus, o que é agradável aos olhos de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu sou uma pessoa boa,
pastor, sou uma pessoa muito boa, eu não desejo mal para ninguém, né? Eu vivo na paz e no amor. Tudo bem, glória a Deus, tem que viver na paz e no amor, diga graças a Deus, mas tem hora que tem que virar a mesa, não é verdade? Tem hora que, né, teve um momento que Jesus chegou lá no templo, virou a mesa, botou todo mundo para correr e tal. Então nós temos que procurar entender o que é reto aos olhos de Deus, porque às vezes a sociedade tem como ser reta, a pessoa bonzinha, que não tem boca para nada e tal, e não é isso, irmãos. Onde nós vamos encontrar o que é reto aos olhos de Deus? É nas Escrituras. Então eu tenho que meditar, meu Deus, o que é reto? O Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o que o Ezequias fez que era reto, né? O que o Senhor considera como reto? E aí eu quero que você deixe marcado na sua Bíblia, nós já vamos voltar aqui, e nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17 e 18. Se você seguir essas 3 orientações, você vai fazer o que é reto aos olhos de Deus. Se você entender isso, praticar isso, seguir essas orientações, você fará o que é reto aos olhos de Deus. Deuteronômio, eu vou ler aqui com vocês na tela. Diligentemente, o que é diligente, né? Autodedicação, com dedicação. Nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz. Diligentemente, o que vai ter que fazer? Guardareis o quê? Os mandamentos do Senhor. Que mais? Vosso Deus. Segundo, como também o quê? Os seus testemunhos. Que mais? E os seus estatutos que te têm. Continua lá, e farás o que é reto e bom aos olhos de quem? O Senhor. Então, olha aqui para o pastor Helder, o que é agir, né, retamente, fazer aquilo que é reto e bom aos olhos do Senhor? É você com diligência, com cuidado, amém? Guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. Esse é o segredo, amém? A Bíblia, ela apresenta inúmeras promessas, mas as promessas bíblicas, elas são condicionadas. Para que elas aconteçam, existem as condições a ser cumpridas, e eu tenho que prestar atenção, porque é como eu falava com os obreiros e pastores, sexta-feira eu fiz uma reunião com eles, né? O apóstolo Paulo, ele dizia assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste. Às vezes a pessoa, ela quer comer o pão, ela quer ter a bênção, ela quer viver a bênção, ela quer experimentar um crescimento. Falava com eles a respeito do ministério, ela quer ver, poxa, né? E é bonito isso, a pessoa crescer ministerialmente, né? Crescer diante de Deus, diante dos homens, como Samuel crescia, amém? Isso é bonito, isso é importante, isso é glorioso, isso é louvável, mas antes de comer este pão e beber este cálice, eu tenho que me examinar. Será que eu estou cumprindo, né, os requisitos para viver uma vida tal como essa? Ou eu quero apenas comer o pão e beber sem me examinar? Por quê? Porque a bênção, ela vem a se tornar o que? Uma maldição. Não é o que o texto sagrado diz? Porque aquele que come e bebe indignamente, come para quê? Para a sua própria condenação. Então as pessoas, elas querem experimentar vitória, elas querem ter um ano de sucesso, um ano de crescimento, e está certo, estamos no início de um novo ano, você pode escrever uma nova história, você pode mudar o rumo da sua vida a partir de hoje, mas meu irmão, você tem que prestar atenção
em querer saber o que é reto aos olhos de Deus, porque é isso que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida, é isso que vai fazer de você uma pessoa bem-aventurada, amém? Quer dizer, isso é muito mais do que felicitações de Natal e Ano Novo. Não é o que acontece, deseja a você um Feliz Natal, deseja a você um próspero ano, glória a Deus, e são os nossos votos, são os nossos desejos para você. O apóstolo João falava: amado, desejo que vá bem em todas as coisas, assim como é próspera a sua alma. Quer dizer, ele queria que aquele povo fosse próspero em tudo, assim como a alma era próspera. Mas para que esse desejo se cumpra, nós precisamos fazer o que é reto e bom aos olhos de Deus, amém? E o que é reto e bom aos olhos de Deus, pastor Helder? Com diligência, guardar o quê? Os mandamentos, que mais? Os testemunhos, que mais? Os estatutos. Mas a pessoa, ela, na Bíblia, ela conhece mais as promessas do que os testemunhos e os estatutos. Por quê? Porque ela busca promessas. Qualquer hora eu vou fazer uma campanha, irmãos, aqui na igreja. Em vez de eu entregar a caixinha de promessa, eu vou entregar a caixinha de mandamento aqui. Quero ver quem vai participar. Ela vai, não é errado você ir atrás das promessas. Glória a Deus, se as promessas estão ali, é porque Deus quer cumprir. Mas o erro é você atentar para a promessa sem atentar para quê? Para os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. Porque os mandamentos, os testemunhos e os estatutos vão fazer com que as promessas alcancem a sua vida. Uma coisa está ligada à outra. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, às vezes nós somos diligentes em ficar caçando promessas na Bíblia e tal, mas quando nós vemos as ordens de Deus, os mandamentos, né, aquela palavra que nos ordena, que nos orienta a fazer algo, nós pulamos, nós não consideramos, e o segredo da bênção está ali, amém? Então guarda isso, fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus, é você guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. Vamos lá em voz alta? Mandamentos, que mais? Testemunhos e estatutos. Isso é fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus. No que diz respeito aos mandamentos, abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, põe na tela aqui que vai mais rápido, vamos lá. Quem guardar o mandamento, não experimentará o quê? Nenhum mal. Olha que bonito isso, vamos ler de novo, em voz bem alta, volta lá, vamos lá todo mundo. Quem guardar, vamos lá bem alto, o não experimentará nenhum mal. Por que às vezes experimentamos o mal? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, enfim, nos projetos que damos início, porque não guardamos o quê? O mandamento. Meu irmão, quem guardar o mandamento, não vai experimentar mal. Não é o que a Bíblia Sagrada diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Pastor, mas a praga está chegando, e está chegando com força, e eu não tenho força para vencer isso. Meu irmão, guarda o mandamento, guarda a palavra de Deus, é aquela palavra que quando revelada a você, aquilo se torna um mandamento, diga glórias a Deus. Deus se revelou, Deus te deu uma ordem. Ele falou para Jonas, por exemplo,
ir para Nínive e falar, lançar em rosto o pecado daquela nação. Às vezes o homem de Deus não tem que pregar a favor do povo, tem que pregar o que Deus coloca na boca. Diga glórias a Deus. Por quê? Porque às vezes o povo está com a vida toda errada, toda imunda, no pecado e tal, e se não receber um choque, alguém confrontar a sua atitude, vai continuar errado. Então, a pregação de Jonas, olha só, não foi o que Deus falou? Jonas, vai lá e prega contra Nínive. Contra Nínive. E o Jonas sabia que se Nínive se arrependesse, o mal não viria sobre eles. Olha como que o Jonas foi mal, irmãos. Olha como que o Jonas foi mal. Por que ele não quis pregar em Nínive? Aquilo se tornou um mandamento para ele. Por que ele não quis pregar lá em Nínive? Porque ele sabia que se Nínive, se o povo daquela cidade se arrependesse, viria a misericórdia de Deus. Amém? A misericórdia de Deus viria. Então o que ele fez? Pegou um navio e foi para Tarsis. E o que aconteceu na caminhada dele? Como que foi a caminhada dele? Águas tranquilas e pastos verdejantes, sim ou não? Foi um cruzeiro, um cruzeiro para Tarsis, é isso, pessoal? Sim ou não? Estava lá o Jonas, num cruzeiro para Tarsis, enfim, de barriga para o alto, curtindo a vida. Coitado do Jonas, se deu mal, que o barco começou a chacoalhar, e o pior, porque as pessoas que estavam do lado dele começaram a experimentar o mal também. Olha que absurdo, que coisa, né? Então cuidado, quem você traz para a sua vida, quem você traz para o seu trabalho, quem você traz para a sua casa, cuidado. Mas aquela pessoa pode estar fugindo de Deus, e aí você vai experimentar o mal também com ela, porque a Bíblia diz que o barco deles quase afundou. E o que aconteceu? Eles começaram a ter que tentar esvaziar o barco para ver se controlava, e não adiantava tal. Aí descobriram que era o Jonas que estava ali. E aí lançaram o Jonas sobre as águas, quer dizer, tiraram o Jonas do barco dele. E o que aconteceu? A tempestade cessou. Às vezes você pode estar enfrentando tempestade na sua vida. Pode ser que esteja fugindo de Deus, e aí tem que se arrepender. Jesus, eu preciso voltar à primeira essência. Não tem uma canção assim, primeira essência? Ou pode ser que a pessoa que está com você, que está no seu barco, que está no seu time, que está no seu escritório, no seu consultório, enfim, esteja fugindo de Deus também. E aí? E quem vendeu a passagem para Jonas? Então tem que tomar cuidado, meu irmão. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum. Quer dizer, Jonas experimentou mal, quase perdeu a sua vida, e quase, fez com que os outros perecessem também. Por quê? Porque não guardou o mandamento. Quer dizer, aquilo foi uma ordem. Compra uma passagem, vai a Nínive e prega contra Nínive. Não era para ele pregar a favor de Nínive. Nínive, paz do Senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, povo. Deus está contigo, hein? Deus é contigo, Deus está com você. Olha para quem está ao seu lado e fala: Deus é contigo. Que nada, prega contra. Só que ele não obedeceu e experimentou o mal. Tem que obedecer, diga glórias a Deus. No que diz respeito ao mandamento ainda, Mateus capítulo 22, versículo 36, vai na tela aqui, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele perguntou qual é o grande mandamento da lei. A lei era composta por 10 mandamentos, mas ele perguntou qual é o grande mandamento. Em outras palavras, de todos esses mandamentos, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o quê? O Senhor teu Deus de todo o teu coração, que mais? E de toda a tua
alma e de todo o teu pensamento. Continua lá. Este é o primeiro grande mandamento. Prossegue. E o segundo é semelhante, né? Semelhante a este. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O grande mandamento é você amar Deus acima de tudo. Acima de tudo. É você ser radical na sua vida com Deus. Às vezes não somos radicais como deveríamos, né? Hoje você vê as pessoas clamando, pelos direitos da sociedade, pelos anseios da sociedade. Tudo bem, né? Não estou pregando contra, não. Eu acho que a sociedade tem que ter direito, né? Enfim, tem que existir o amor ao próximo, tem que existir, mas acima do amor ao próximo, acima de tudo, vem o amor a Deus. Por quê, pastor Helder? Porque se o amor ao próximo confrontar com o amor a Deus, a pessoa que guarda o mandamento, ela fica com Deus. Amém? Ela fica com Deus, e Deus resolve a questão do próximo. Amém? Mas hoje você vê as pessoas confundindo as coisas, misturando, né? Colocando o amor ao próximo em primeiro lugar, e vivem uma vida com Deus rasa, né? Superficial. Por quê? Porque não se entregam de toda a alma, de toda a força, de todo o pensamento. Tem pessoas que quando vão defender causas alheias, o que elas fazem? Elas lutam com unhas e dentes, sim ou não? Mas quando vão defender a causa de Jesus Cristo, do Evangelho, elas não aplicam toda a força como deveriam. Então está errado. O primeiro grande mandamento é Deus acima de tudo. É você se doar, se entregar a Deus com unhas e dentes, com toda a sua força. Pastor Helder, mas eu vou ser criticado assim. Pastor Helder, se descobrir que eu estou andando pela fé, vão me mandar embora, o que eu posso fazer? Meu Deus, eu vou ficar na minha fé, e o Senhor vai me honrar. Amém? E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Em outras palavras, a lei depende disso, né? Do que, pastor Helder? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Não só a lei, os profetas. Quando a Bíblia fala a lei e os profetas, está se referindo ao que? Às profecias, ao que Moisés ensinou, ao que Isaías ensinou, ao que Jeremias, Daniel, né? Que mais? Enfim, os profetas, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Malaquias. Quer dizer, dependem toda a lei e os profetas. Aquilo que está escrito, diga graças a Deus, tem que ser feito com amor a Deus, acima de tudo, e com amor ao próximo. Amém? Deu para entender essa parte? Sim ou não? No que diz respeito aos testemunhos, não sei se eu vou conseguir dar toda a mensagem hoje. Vamos lá, Êxodo capítulo 10, versículo 1, na tela. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração, e o coração de seus servos. Para quê? Para fazer o quê? Estes meus sinais no meio deles. Deus queria mostrar sinais no meio daquele povo. Amém? Mas por que Deus queria manifestar os sinais no meio daquele povo? Prossegue ali, ó. E para que contes aos ouvidos de quem? De teus filhos. Que mais? E dos filhos dos teus filhos, as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles. O que é os testemunhos, irmãos? São os feitos de Deus. E nós temos que aprender a contar
contar para os nossos filhos, a contar para os nossos netos, para a nossa família, aquilo que Deus fez. Uma das partes tão importantes quanto a mensagem, quanto os louvores, quanto as doações na igreja, é a parte do testemunho. Quando você dá o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, amém? Nós temos que contar o que Deus fez através de Moisés, sim, devemos pregar, sim, não só através de Moisés, aquela mulher que derramou perfume valioso, precioso, que os discípulos achavam que era um desperdício, podia vender esse dinheiro e dar para os pobres e tal. E Jesus falou: onde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Esses são os testemunhos, amém? Não só os testemunhos de pessoas, personagens bíblicos, mas o seu testemunho. Isso é importante, você falar o seu testemunho. Vai lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8: trazei o povo cego que tem o quê? Olhos. Quer dizer, como assim o povo cego tem olhos? A pessoa tem olho, mas não vê, não enxerga, fisicamente, ou espiritualmente. Trazei o povo cego que tem olhos, que mais? E os surdos que têm ouvidos. Continua ali: todas as nações se congreguem. Quando na congregação tem que trazer os cegos, tem que trazer os surdos, amém? Tem que trazer. Pastor, é cego, é surdo, traz para a igreja. Mas como que vai? Não vai ouvir nada e tal, meu irmão. Deus é poderoso, diga glórias a Deus. Às vezes uma oração, um toque, uma imposição de mãos, Deus vai lá e faz a obra, Todas as nações se congreguem. Em outras palavras, ele está falando que não excluam os cegos, não excluam os surdos na congregação, se congreguem e os povos se reúnam. O que mais? Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas. Para o quê? Para que se justifiquem, continua lá, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Irmão, nós temos que apresentar as testemunhas dos feitos de Jesus Cristo. Já ouviu aquela expressão? Contra fatos não há o quê? Amém? Esse é o principal, é você mostrar para as pessoas o que Deus está fazendo, o que Deus está, Eu lembro uma vez que eu quase entrei num bate-boca na faculdade, na universidade, quase ali, eu me segurei ali, falei: Jesus, me segura aqui. Por quê? Porque estava lá, eles estavam falando, aí estava tendo um debate, eu acho que era aula de ciência política, sociologia, não lembro que aula que era, do qual eu gostava muito, do qual eu gostava muito, que era uma aula bem aberta e tal, e você, as pessoas davam as suas opiniões. Aí um cidadão lá, acho que não sabia que eu era pastor, aí ele falou: essas igrejas que fica colocando esses testemunhos de gente que foi curada da cadeira de roda, da muleta e tal, isso aí é tudo comprado. Inclusive ele citou até o missionário. Aí eu fiquei ali, aí na hora eu levantei a mão e falei: professora, deixa eu falar uma coisa aqui, eu sou o pastor dessa igreja, da Igreja da Graça, inclusive do missionário RR. Eu me segurei, que a vontade era... Eu sou pastor, e eu quero dizer uma coisa: não tem nada comprado, não é nada inventado. Se a senhora me permitir, na semana que vem eu vou trazer todos os diagnósticos de pessoas que foram curadas na minha igreja através da fé. E aí eu levei, eu tive uma senhora que foi curada do câncer, a obreira Marci. Eu tive um senhor que foi curado do câncer na próstata, o Enori. Quando os médicos viram: Enori, quem fez a tua cirurgia? Falou: ninguém fez. Mas por que não tem mais? O PSA baixou de 25, 24 para 0,0 alguma coisa. Falou: Jesus me curou. Aí ele: eu sei que Jesus te curou, mas quem fez a cirurgia? Ninguém fez a cirurgia, porque baixou o volume da próstata. E glórias a Deus. E
e foi curada. Aí fizeram uma nova bateria de exames, lá não tinha mais nada, fez cintilografia óssea, fez vários exames, não tinha nada, estava curado, diga glórias a Deus. Eu tive uma menina que estava surda, o nome dela era Jennifer, não é a do Tinder não, né? Não tem uma música assim? Essas músicas você passa, você fica lá. O nome dela era Jennifer e ela foi curada da surdez. Ela estava surda, perda da audição severa, bilateral. Minha esposa é prova, minha esposa faz libras, e ela estava lá. Na hora da campanha, o que aconteceu? O ouvido dela estralou, estourou. Aí ela começou, mãe, eu estou ouvindo, mãe, eu estou ouvindo, mãe, eu estou ouvindo, tal. Aí ela foi fazer novamente os exames, fez todos os exames, aí estava lá, parecer audiológico, né? Situações dos ouvidos dentro dos padrões da normalidade. Eu lembro até hoje como estava escrito, porque foram milagres que marcaram, diga glórias a Deus. A mulher que estava cuidando, a doutora que estava cuidando dela, na hora que viu os exames, ela começou a chorar na hora. Nesse mesmo período eu tive uma menina que ela foi cortar o gelo com a faca, com a faca, e na hora que ela cortou o gelo, ela cortou o tendão principal aqui, ela cortou o tendão principal. Os médicos falaram assim, mãe, a tua filha teve sorte que não vai precisar amputar o braço, mas ela nunca mais vai mexer, porque cortou o nervo principal. E eu lembro que um dia antes, dias antes dela tirar o gesso, ela chegou para mim e falou, pastor Helder, eu vou lá tirar o gesso, eu queria que o senhor orasse, mas o médico falou para mim que eu não vou mais mexer a mão. Eu falei, você crê? Ela falou, eu creio. Eu peguei o braço dela e falei, meu Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro dos mortos. O que é para o Senhor restaurar os nervos dessa mulher, o movimento dessa jovem? E fiz a oração, oramos com fé, ela foi para casa. Na quarta-feira ela voltou na igreja, ela levantava a mão e louvava, chorava. Eu falei, Jesus curou ela. Aí no final do culto, ela não veio falar nem comigo, ela falou com a minha esposa. Ela chegou para minha esposa e falou assim, irmã Bruna, olha, fala para o pastor Helder que Jesus fez a obra. Ela estava mexendo a mão perfeitamente. E aí eu fui lá e levei tudo isso para todo mundo. A professora chegou até a pedir perdão na hora. Ela falou, puxa, não, eu acredito, olha, fiquei toda arrepiada com esses milagres aqui, tal. Nós temos que falar dos testemunhos. Às vezes você fica falando da vida dos outros, fica falando dos problemas dos outros, fica falando dos seus problemas. Irmão, para de falar dos seus problemas, para de falar da sua vida e fale dos feitos de Deus. Ah, pastor Helder, porque modéstia à parte, eu sou uma bênção. Para com isso, meu irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo. A pessoa que fica falando de si, é porque ela não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala dos testemunhos, para que as pessoas digam, esse Deus é verdadeiro, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém, queridos? Mas eu estou fazendo o que é reto. Será que estamos fazendo o que é reto aos olhos de Deus? Por isso que às vezes as coisas não acontecem, porque não entendemos o que é reto. Para terminar aqui, estatutos, e aí eu encerro a mensagem aqui, Salmos capítulo 119, versículo 5. O que são os estatutos, pastor Helder? Conjuntos de regras, amém? São regras que nós também temos que observar, amém? Mandamento são ordens que não podem deixar de ser observadas, que a pessoa tem que cumprir, porque se ela não cumprir, ela vai experimentar o mal. Agora, estatutos são regras que devem também ser observados. Para quê? Para que a bênção venha sobre a sua vida, amém? Diz ali, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar o quê? Os teus estatutos. Meu irmão, nós temos que ter prazer também nos estatutos de Deus, porque eles trazem bênçãos, amém? Eles trazem benefícios, diga glórias a Deus, quando observados. Põe lá para a gente o versículo 16.
Salmo 119, 16. Alegrar-me-ei no quê? Nos teus estatutos. Amém? O versículo 23. Enquanto os príncipes se conluiavam, formavam conluio, né? E falavam o que? Contra mim. Meu irmão, enquanto as pessoas estão falando contra você, estão tramando contra você, aí a pessoa entra no jogo da tramóia, do conluio, porque eu vou lá. Meu irmão, larga a mão de ser bobo, perdoa a expressão. Enquanto colunhavam contra ele, estavam tentando caluniar ele, o que ele estava fazendo ali? O teu servo meditava no quê? Nos teus estatutos. Amém? Irmão, comece a pensar nos estatutos. Tem vários estatutos na palavra de Deus. Comece a conhecer as regras, os princípios de Deus. Amém? Lá no Malaquias fala: desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os observaste. Está falando do dízimo, da oferta alçada, que faz parte do estatuto também. Amém? É lei, é mandamento? Não, é estatuto. Diga glórias a Deus. Mas quando observados e praticados, trazem bênçãos para nós. Amém, queridos? Olha só, né, a mensagem, nós vamos parar por aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Ser agradável a Deus é você guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos. Amém? Aí você, nota 10. Aí você vai ver Deus agindo na sua vida. Diga glórias a Deus. É guardar o quê? Testemunhos, de qualquer maneira, com diligência. Diligência, você ser diligente nisso, se dedicar nisso, se esforçar nisso. Não é o que ele diz para Josué? Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, e diligentemente, prudentemente te conduzirás. Amém? Meu irmão, esse é o segredo para você crescer a cada dia na presença de Deus, para você ser uma pessoa não vazia por dentro, um cristão não superficial, não, mas um filho de Deus, uma filha de Deus nessa terra. Amém? É isso que a igreja ela precisa gerar, filhos. A igreja é uma mãe espiritual, e ela existe na terra para quê? Para gerar filhos. Amém? Que vão ter o DNA de Deus, o caráter de Deus. Amém? Que vão ter o Espírito de Deus, que vão observar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos, que vão fazer a diferença nessa terra. Amém? Feche os teus olhos. Aleluias. Oh, esse Deus é tremendo. O nosso Deus e nosso Pai, e nós estamos aqui, meu Pai, diante do Senhor, o Senhor que é grande, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, meu Pai. E o Senhor não deixou as coisas escritas por acaso, a tua palavra escrita por acaso, não, meu Deus, é porque o Senhor sabe o caminho da bênção, o caminho do sucesso. Isso, meu irmão, vai falando com Deus agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você tem clamado, Deus, que as bênçãos me alcancem, mas não é clamando, não é orando pelas bênçãos, é praticando
praticando o mandamento, é obedecendo a voz de Deus, é fazendo o que a palavra de Deus manda fazer, é deixando de fazer o que a palavra proíbe. Ou é amando a Deus sobre todas as coisas, é amando a Deus acima de tudo, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, com toda a tua capacidade, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. E o segundo mandamento é parecido com esse, mas não é igual, é semelhante. Semelhante não é igual. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Embora o homem seja semelhante a Deus, Deus é infinitamente maior. Então o segundo mandamento é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ô meu irmão, coloca Deus no devido lugar na sua vida. Coloca Deus. Talvez você está na igreja há muito tempo e você ainda não levantou um altar verdadeiro ao Deus vivo na sua vida, na sua casa. Você ainda não levantou, não entronizou para Deus um altar, um trono de louvor. Então é hora de você dizer: Deus vem reinar na minha vida, Deus vem morar na minha vida. Oh, aleluias. Esse é o segredo, meu irmão. Ele está batendo na sua porta, Ele está batendo na sua porta. Se você ouvir a voz de Deus, uma das maiores dificuldades nos dias de hoje é ouvir a Deus. No mundo de tantas vozes, tantas pessoas falando tantas coisas, até mesmo acerca da fé, até mesmo acerca da palavra. Uns diziam que Cristo era Elias, outros diziam que ele era João Batista, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era um dos profetas. Mas Deus falou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e farei morada e cearei contigo. Ele quer preparar um banquete para você, meu irmão. Ele quer preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Oh, Ele quer fazer você ter um banquete, Ele quer honrar você. Os cachorrinhos comem das migalhas, mas os filhos, eles sentam na mesa. Eles sentam na mesa, eles não ficam implorando para o pai: ô pai, eu posso pegar um pouquinho disso aqui, pelo amor de Deus. Não, não, os filhos chegam na mesa, pegam tudo que querem e saem como se nada tivesse acontecido, porque é filho, porque tem liberdade de sentar na mesa com o pai, porque tem liberdade de estar na presença de Deus. Ô meu irmão, você é filho, e se você ainda não é filho, se você ainda não se entregou totalmente a Deus, então se entregue. Ele diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo, é nascer da água. Se você ainda não nasceu da água do batismo, meu irmão, cuidado, o tempo vai passando, a vida vai passando, e até quando você vai negligenciar isso? João Batista se opôs, ele não queria batizar Jesus, ele não queria, ele falou: eu que careço ser batizado. Jesus falou: não faça agora, porque convém cumprir a justiça. Meu irmão, não é do teu jeito, minha irmã, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Enquanto você não se dobrar, não se render, Ele não vai poder fazer a obra completa. Ele disse: Nicodemos, para você falta uma coisa, necessário é nascer de novo. Porque faltava tudo para ele, faltava ele nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Enquanto não tem o Espírito, é criatura. Meu irmão, é hora de se tornar filho. É o ano de você dizer: meu Deus, eu vou passar pelo Jordão, eu vou passar pelas águas do batismo, eu vou nascer da água, eu vou nascer do Espírito, eu vou ter a nova natureza. Oh, aleluias. Oh, é hora de você se voltar para Deus verdadeiramente, meu irmão. É o ano da unção dobrada, é o ano da unção dobrada. E se você quer a unção dobrada, tem que se entregar, tem que se envolver com Deus, tem que observar cuidadosamente, diligentemente os mandamentos, os testemunhos, os estatutos do Senhor. Aleluias. Oh, então vai dando glórias a Deus, então vai exaltando ao Senhor, então vai glorificando a Ele agora. Cadê os adoradores, os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade? Meu irmão, é isso que Deus está procurando, aqueles que adoram em espírito e em verdade, que quando abrem a boca para cantar, para louvar, para orar,
trazem a presença de Deus. É isso que tem que acontecer nas aberturas do culto, no início das reuniões, durante a reunião, no meio, nos louvores. É a presença de Deus, é profetizar. E quando você profetizar, quando você abrir a boca para louvar, é como se Deus estivesse usando a sua boca. Quando você orar por alguém, é como se Deus estivesse ali através das suas mãos. Quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse lendo a Bíblia com os olhos do Senhor. Oh, é isso, é essa igreja que Jesus vem buscar, é essa igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Aleluias, oh aleluias. Vai adorando, vai se enchendo, vai buscando, meu irmão, vai buscando. Seja cheio do Espírito, seja cheio da presença de Deus. Aleluias, aleluias. Esse é o segredo, minha irmã, para você ser uma bênção, para você fazer a diferença nessa terra. Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre o justo, é o que vive pela fé, e o ímpio. Tem que haver essa diferença, meu. A sua vida é uma carta viva, é testemunho, para que as pessoas olhem para a sua vida e digam: esse Deus é verdadeiro, esse Deus é poderoso. Oh, aleluias, aleluias. Meu Deus, nós queremos ver os teus testemunhos, meu Pai. Sabemos dos teus feitos, meu Deus, através de Moisés, de Elias, de Abraão, do próprio Senhor Jesus quando esteve nesse mundo. Mas a tua obra continua. Estamos nos dias do Espírito Santo, meu Pai, e o Senhor disse que faríamos as mesmas obras e ainda maiores, meu Deus. Então queremos ver os teus sinais, prodígios, maravilhas, meu Pai, se cumprindo na vida das pessoas. Meu Deus, que esse ano seja um ano de grande manifestação do Senhor, de grandes testemunhos para a tua glória, meu Pai, de grandes milagres, de grandes sinais, prodígios, maravilhas, meu Pai. E queremos seguir observando, meu Deus, meditando nos teus estatutos, meu Pai, para que tenhamos, meu Deus, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que ame o Senhor acima de tudo. Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito, e vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém.